A palavra de hoje está em Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Bíblia Ave Maria tradicional, página 1184. Enquanto vocês vão procurando, eu vou me apresentando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evandro. Faço parte do grupo de oração Rainha da Paz da Paróquia Cristo Redentor. Faço parte do Ministério de Música, do Ministério de Pregação e do Ministério de Oração por Cura e Libertação. E aí eu vou me apresentar e vou falar, Evandro, quanto ministério, faz parte de tudo. É porque eu era muito diferente. Quando eu comecei a participar dentro da renovação, e nós vamos entender nessa palavra. Eu comecei para o Santíssimo e pedia para o Senhor mais. Eu falei, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso de mais. Eu quero mais. O Senhor, conforme você vai pedindo, e Ele vai vendo quanto você vai se dedicando, Ele vai manifestando novos ministérios em você. Então, tudo depende da sua entrega a Deus. E é o que você pede realmente a Deus. E Ele conhece o seu coração. Sou casado, minha esposa é um anjo que o Senhor colocou na minha vida. Se você pegar no meu celular, não tem o nome dela, que chama Cibele, tem anjo meu, que era um anjo mesmo, tá, gente? Puxa a orelha, chama a atenção, é baixinho meio nervosa, sabe? Tá bom. Sabe, e põe aí, sabe, vê se eu estou deslizando aqui, ela chama eu aqui. Tem até um testemunho muito bonito, que é uma outra pregação aí, que eu tenho uma pregação de conversão, que quando eu for convidado eu vou fazer ela, uma próxima. Eu vou contar esse testemunho de um pecado que eu catava e ela me alertou e eu achava que não era pecado, mas vou deixar para a próxima, fica como uma curiosidade. Nesse matrimônio Deus nos abençoou com um filho chamado Mateus. Ele é uma bênção que o Senhor colocou em nossa vida. O Mateus, ele é diferente, ele é um menino de 11 anos, devoto a Nossa Senhora, menino que reza, que ora, e ele não fala palavrão. Está na escola, estava nós, né, torcida do Corinthians, e a gente lá, né? Aí todo mundo assim, ei, juiz! Né? Eles iam falar aquele palavrão que fala pro juiz, né? Ele fala assim, só assim, ei, juiz! Ei, juiz! Ele não conseguia repetir o palavrão, porque ele sabe que o palavrão, quando nós falamos, nós ofendemos o coração de Deus. Então, Mateus, ele foi criado desde a infância a ter um temor a Deus. A saber que o que nós fazemos de errado, nós entristecemos o coração de Deus. Isso serve para nós também, adulto. Quando nós fazemos algo de errado, nós estamos entristecendo o coração de Deus e nós temos que ter temor a Deus. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos isso, porque eles são o futuro dessa nação. Senão, as crianças vão se perder. Estão se perdendo já nos dias de hoje. Amém? Amém. Leitura do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Conduziu-me, então, à entrada do templo. Eis que a água jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lago sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão. Mediu 1000 côvados. A seguir, fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água até que subiu aos joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu, enfim, 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo, as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei
nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar da sorte, que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte onde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que nessa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores, e eles estenderão suas redes desde Engade e Englaim. E haverá aí peixes de todas as espécies em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma das suas margens crescerão árvores frutíferas de todas as espécies, e suas folhagens não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O primeiro ponto que nós temos que entender, que o profeta, o Senhor levou ele a essa situação. Levou ele a esse templo, aonde ele viu desse templo jorrar água. O Senhor está falando para mim e para você hoje, que está tirando nós da nossa casa, do conforto do nosso lar. Porque a gente, vamos ser bem sinceros, está frio, não está? Está mais gostoso aqui ou sua casa com uma coberta bem quentinha, um chocolatinho quente, tudo tranquilo? Casa, uma pipoquinha, é melhor. Mas o Senhor olhou para vocês e falou assim, olha, saem da onde vocês estão e eu vou te levar vocês agora no templo. Então o Senhor olhou para o grupo de oração A Forja e falou para cada um de vocês, lá é o meu templo. Lá é onde vocês vão estar. É lá onde que tudo vai acontecer na sua vida. E vocês deixaram o seu lar, deixaram os seus familiares, deixaram todos os seus para estar aqui presente nesse momento. E aí o Senhor, ele chegando lá, naquele lugar, ele veio saindo, jorrando uma fonte de água. E essa fonte de água, ela ia para uma certa direção. Essa direção que a água jorrava era uma direção que era uma direção seca, árida. Ela não tinha vida a primeiro momento. Então ele olha aquela água sendo jorrada. Ele sai então do templo e ele contorna o templo, vê toda aquela situação e aí o Senhor fala, olha, tá bom aqui? Tá bom, mas vamos aprofundar mais? E aí ele ficou curioso. Então ele fala assim, ó, vou pegar uma corda e eu vou medir. E aí ele pega uma corda e ele anda 40 côvados. Significa que ele andou, 1000 côvados, significa que ele andou 400 metros. Cada côvado tem uma média de 40 centímetros a 50 centímetros. Então ele andou de 400 a 500 metros. E aí quando ele foi andando, estava bem rasa as águas, a água chegou no seu tornozelo. E aí ele começou já a sentir algo diferente. Ele falou, alguma coisa está acontecendo na minha vida. Eu estou sentindo essa água, ela está batendo aqui, mas eu não quero voltar. Mas eu posso voltar. Porque quem já foi em água rasinha, que andou na beira do mar, piscina, rio, essas coisas que foi rasa. Quando a água está no tornozelo, é fácil você andar. Você anda até chutando a água para lá, para cá, porque é fácil a locomoção. Então, naquele momento, esse homem ele tinha duas oportunidades na vida dele. Ou ele poderia voltar e ser aquela pessoa antiga que ele era, ou ele poderia querer ir mais a fundo, ir para águas profundas. E aí passou a ser a escolha dele. E o Senhor está falando para vocês nessa noite, ó, você saiu da sua casa, você está dando passos aqui dentro do grupo de oração, agora, qual é a sua escolha?
sair pela porta e nunca mais voltar? Ou ir mais a águas profundas? Aí aquele homem, ele falou assim, olha, eu quero sentir mais, eu preciso de mais. O que o homem faz? O homem, ele começa a caminhar mais 1000 côvados para dentro, mais 500 metros para dentro, e a água chega no seu joelho. E aí começa a ficar difícil, porque a água, quando ela está no joelho, para você andar, já dificulta. É difícil você voltar para a sua vida antiga, mas também é difícil para você continuar. E aí, às vezes, você com a água no joelho, você pode ficar acomodado. Aí aquele homem falou assim, o que eu vou fazer? Porque sabe o que acontece? Quando a gente pega o membro o joelho é o membro de sustentação do nosso corpo. Toda pancada, tudo que acontece vai em cima do nosso joelho. Quando a gente anda, os impactos vêm nele, vem tudo ele que sustenta toda essa parte do nosso corpo. Então quando a água chegou no joelho dele, ele falou assim, olha, aqui eu já estou sustentado. O Senhor já está comigo. E agora? Eu vou mais a fundo, volto para a pessoa antiga que eu era, ou só continuo aqui? Mas ele tinha curiosidade, porque ele queria saber mais quem era esse Senhor. Por que ele estava lá? Por que aquela água jorrava? O que estava acontecendo? O que era de diferente? O que ele faz? Eu vou andar mais 500 metros. Ele pegou, andou 1000 côvados para frente. E a água chegou no seu quadril. Quando chega no quadril, o quadril é um membro de direcionamento. Ou seja, ó, eu viro aqui, eu viro para cá. É um movimento só, essa parte do meu quadril. Então, ele tinha toda a direção, ele conseguia enxergar tudo que ele estava. Voltar já estava muito difícil, quase impossível para ele voltar. Ali ele já tinha direção para saber o que ele poderia, se ele queria ir para esse ministério, se ele queria ir para esse ministério, se queria fazer parte dessa pastoral, se queria fazer parte dessa pastoral, o que ele queria fazer. Ali estava já a vida dele. E aí ele poderia ficar ali, olha, não, mas eu não quero para pastoral X, ele olhou para pastoral Y, eu não quero ir, eu não quero fazer isso, aqui tá bom. Ele já estava sustentado, porque o seu joelho estava sustentado, já estava tudo bom na vida dele. Mas esse homem, ele queria algo a mais. E o algo a mais não é mais só caminhar, é preciso você mergulhar, atravessar. Porque as correntes são fortes, os ventos são fortes, o Espírito Santo sopra muito forte. E ele quer te pegar, ele quer te levar, ele quer te conduzir. Mas para isso, para você passar nessa corrente, você precisa mergulhar nessa corrente. E esse homem, ele fala assim, olha, eu vou. E aí ele vê que é muito forte, aí ele é levado até uma ilha. Quando ele chega nessa ilha, que ele olha para trás, aquilo que era seco, que o rio aonde passava, era tudo seco, ele começa a ver o quê? Árvores, começa a ver animais, começa a ver muita coisa. Eu falo, peraí, toda essa água, consegui chegar aonde eu estou, quanta vida que não trouxe essa água? Essa noite, amado, para nós, serve até para mim. O quanto que eu estou disposto de mergulhar mais profundo ainda, da onde eu estou. O quanto que eu estou disposto de querer mais buscar esse Deus. Ou eu posso ficar acomodado, só olhando para os lados, só vendo as direções. Não, sou da pastoral da música, sou do grupo de oração, vou fazer da acolhida, vou fazer isso, fazer aquilo, só ficar olhando para o lado, mas não mergulhar mais profundo. Vocês também podem sair daqui hoje e falar assim, eu estou acomodado onde eu estou. Mas o Senhor está te convidando, porque se o Senhor deu esse direcionamento, essa palavra, é porque o Senhor está falando para vocês, olha, mergulhem, vem junto comigo que eu vou estar com você. A caminhada com Deus é fácil? Ela não é fácil. E olha a promessa, porque existe uma promessa em cima dessa palavra. A promessa é que aonde essa água tocar, haverá curas, haverá milagres, haverá frutos, a sua família será restaurada, o seu filho será restaurado, o seu matrimônio será restaurado, o seu serviço será restaurado, toda a sua vida será restaurada, porque aonde essa água está jorrando, ela tocar, haverá vida. Só que tem uma parte dela que fala assim, olha, só que quando tiver o lodo,
aonde tinha os mangues é uma região de sujeira, né? Barro. Ele falou, ali não tem como limpar. Então ali não terá vida. Os mangues em nossa vida são os nossos pecados. Os nossos pecados, muitas vezes o Senhor vai olhar para nós e vai falar assim, não tem como limpar os seus pecados, sem você querer que ele seja limpo. O Senhor está falando nessa parte para nós, olha, se você não for ao padre confessar, se você não procurar o sacramento da confissão, se você não procurar viver o sacramento correto da Eucaristia, se você não procurar viver o sacramento do matrimônio, se você não procurar os sacramentos, eu não tenho como chegar a te ajudar e te trazer vida. Então o Senhor nos dá um alerta e fala assim, vocês terão vida em abundância, vocês terão tudo em abundância, vocês serão, você será curado, você será liberto, mas desde que você não viva dentro desse mangue, dentro dessa sujeira, dessa água salgada. Ele fala assim que é uma água cheia de sal, porque onde tem muito sal não há vida. O Senhor está falando para nós essa noite, eu te chamei vocês até aqui. Vocês estão caminhando comigo. Vocês estão andando 400 metros, mais 400, mais 400. E qual que é a decisão? Olha, eu estou falando, se você andar comigo, Deus está dizendo para nós assim, se você andar comigo, vocês terão vida em abundância, vocês terão saúde, vocês serão curados, vocês frutificará é a conversão da sua família, você vai converter o seu filho, você vai converter a sua esposa, você vai converter o seu marido, você vai converter o seu ambiente de serviço, porque dentro de você existe um rio que você está banhado. Esse rio é saído do lado direito do coração de Jesus, do alto da cruz. É Jesus que está nos banhando nesta noite. Essa água é saída do coração de Jesus. Ele está curando, está nos libertando. Mas a escolha de tudo, ela é sua. É minha escolha. Fala seu nome bem alto. Fala assim, a escolha é minha. Só depende de mim. Só depende de você. A escolha só depende de você. Aonde você vai chegar, aonde você vai ir, o que você vai fazer, só depende de você. Deus tem uma coisa em tudo que você pegar dentro da palavra dele, que ele não mexe, é no livre-arbítrio. E aí um dia, só existe um ponto que ele vai mexer no livre-arbítrio. É quando ele te dá uma missão. Deus me deu uma missão de estar aqui esta noite. Essa missão foi dada. Os irmãos oraram, sentiram no coração, mandaram a mensagem. Mandei a mensagem para o meu coordenador. Ele sentiu também no coração. E aí eu falei para o irmão, pode contar que eu estarei lá com vocês. Então era uma missão que Deus confiou. Então nada pode me interromper de cumprir essa missão. E qualquer coisa que fosse acontecer para dar errado, que o Senhor faz, Ele vai te livrando para que essa missão ocorra. Quando eu vim pregar Nossa Senhora, eu não falei para vocês, você sabe que eu sou péssimo de GPS e Waze. Eu consigo me perder com o Waze, gente. Você tem noção que eu consigo me perder com o Waze? Eu me perdi 2 vezes para chegar aqui. Eu fui lá, passei por cima do viaduto, em vez de fazer o contorno aqui, eu entrei por aqui e caí de novo na pista. Aí fui lá, fiz o contorno, errei a entrada, voltei de novo. Aí eu sei que eu vim lá por dentro, lá, você vê, onde eu caí lá, vim por dentro para chegar aqui. Mas eu cheguei. Porque o Senhor, Ele falou, o demônio foi falando assim, foi me enganando, tirando minha atenção do Waze. Vira à direita. Vira à direita. Não, e pior que não falava. Ele fala, mantenha a direita. Eu falei agora, mantenha onde eu estou. Já estou na direita, vou manter, eu entrar, o que eu vou fazer? Porque eu tinha uma missão. Então, quando o Deus, Ele só mexe no livre-arbítrio da Bíblia, quando Ele dá missão para os seus, e os seus não querem fazer missão. Que é no caso de quem? Jonas. Deus chega para Jonas, fala o que para Jonas? Jonas, vai lá para Nínive e fala para eles que eu vou acabar com a cidade porque eles estão em pecado. Jonas vai o quê? Eu não vou lá. E Jonas vai o quê? Para outra direção. Jonas vai, o barco quase afunda, ele é lançado ao mar, o peixe pega ele e joga ele aonde? Nínive.
Olha a situação, porque Deus mexeu no livramento, porque era a vontade de Deus que fosse anunciado aquilo para aquela região. E se Deus me chamou hoje para estar aqui, é porque Deus tem a vontade de anunciar isso para vocês. Eu vou falar para vocês que eu nasci, e aí muitas vezes vocês vão dizer assim, mas Evandro, você é muito fácil falar. Você nasceu em berço católico. Eu não, eu vim de berço protestante, minha mãe não gostava de igreja, e eu tenho que passar com tudo essa parte, toda a minha família contra eu. Não, gente, eu nasci em berço católico. Cresci vendo meu irmão ser pregador da renovação carismática da década de 90. E eu falava, um dia eu vou ser pregador igual a ele. Eu nunca me vi pregando, porque eu tenho muita vergonha. Não parece, né? Mas eu tenho muita vergonha. E aí, eu lembro, até hoje, o que aconteceu na minha vida e que eu quero dar o testemunho para vocês. Meu pai, quando ele se aposentou e trabalhava na Duratex, ele falou assim, olha, para minha mãe, ele vieram do interior, falaram assim, é o seguinte, você não quer voltar para o interior, mas se eu morrer, pelo menos o meu corpo você leva para o interior. Aquilo mexeu no coração da minha mãe. Falou, você trabalhou a vida toda, conseguiu o que conseguiu, então vamos para o interior. Nós fomos para o interior. Fizemos um gosto dele. Meu pai era um parceiro meu. E nós morávamos em Aparecida do Oeste, perto de Jales, Santa Fé, uma região banhada de rio. Cara, todo dia eu pescava com meu pai, nós tínhamos barco. Todo dia eu ia no rio. Eu estudava à noite. Para mim, de dia, pescar com ele. Eu sabia todos os pontos de pesca. Você falava, eu quero pescar tal peixe, eu te levava você. Sabia tudo. Porque meu pai era o meu parceiro. Quando foi um ano depois, eu estava lá, nós estávamos no interior e meu irmão foi passar o feriado Nossa Senhora Aparecida. E aí, para quem estuda o feriado Nossa Senhora Aparecida, com a carne no meio da semana, junto com o dia 15, é uma delícia, né? Porque você emenda a semana toda já de folga, né? E meu irmão estava lá, ia emendar a semana, e meu pai ia na próxima semana vir para Jundiaí. Aí meu pai falou, Leandro, você não quer levar o Evandro com você? Ah, pai, eu levo, eu aperto aqui, ele cabe. Aí meu irmãozinho de 9 anos ficou chorando, porque ele queria também vir. Aí meu tio também estava. Meu tio falou, não, eu aperto aqui, eu levo o Alexandre comigo. Beleza, então. Viemos nós dois para Jundiaí, passear. E meu pai vinha na próxima semana. Aí passamos a semana inteira aqui. Eu lembro que aquela semana teve um negócio do grupo de jovem, ele foi pregar, eu fui junto. E aí, quando foi na sexta-feira à noite, uma coisa falou para mim ligar para meu pai. E eu liguei para meu pai, isso era umas 11 horas, ele saía lá uma meia-noite, mais ou menos. E aí eu liguei pro meu pai e eu falei assim, pai, olha, traz meu violão. Porque o meu primo aqui, o Paulinho, ele tá tocando, nós vamos montar uma dupla sertaneja. Ele falou, tá bom, filhão. Daqui a pouco o pai tá aí. Eu falei, tá bom, pai, fica com Deus. Aí tô eu, deitando, dormindo. Quando foi no meio da noite, eu vejo um acidente acontecendo. Vejo o acidente certinho. Tombando, tudo certinho, arrastando. Acordei tranquilo. Foi só o quê? Quando a gente acorda de manhã, um sonho. Quando eu estou, e a casa do meu irmão era do segundo, era 2 andares, então eu estava na parte de baixo, era a sala, para subir tinha a cozinha e os quartos. Eu estava lá tomando café, sobe meu irmãozinho de 9 anos, tá, correndo assim, tá. O pai morreu. Aí eu falei assim, não, Xana, eu vi à noite no sonho, e no sonho ninguém morria. Não, eu escutei a tia falar. Nisso já sobe meu irmão e fala assim, olha, aconteceu um acidente lá no caminho, e a gente vai para lá, em São Carlos. Aí eu falei assim, tudo bem, vamos lá. E eu lembro até hoje, eu tenho a memória perfeita desse dia. Coloquei uma calça cinza, que eu tinha, na época eu usava muito calça big, né? Tinha uma calça big, uma camiseta branca, eu lembro até hoje. Coloquei o tênis do pé, meu tio tinha um tempra, bordô, não tem um tempra dele, e fomos lá. Aí no meio do caminho eu falei, tio, o pai não morreu não, eu tive a visualização, né? O pai não morreu. Aí, pra você chegar em São Carlos, tem a serra aqui embaixo, em Rio Claro. Ali tem um posto policial.
Aí meu tio parou o carro no posto policial. Viu, você está sabendo de um acidente, alguma coisa assim? O policial falou assim, não, estou sabendo de nada. Olhei para o meu tio e falei, tá vendo, tio? O pai não morreu. O pai não morreu. E aí nós fomos saindo do carro e eu fechei o olho. No momento que eu fecho o olho, no lapso de 1 milésimo de segundo, o Senhor fala comigo. Esse dia foi o primeiro dia que eu escutei a voz do Senhor. O Senhor falou assim para mim, Evandro, seu pai faleceu, mas eu sou o seu pastor, nada vai te faltar, eu vou estar com você. Em vez de você ser consolado, você vai consolar, porque a minha força estará com você. Eu abri os olhos nesse milésimo de segundo, olhei para o meu tio e falei, tio, o pai morreu, né? Não, Evandro, você viu que o guarda... Eu falei, não, tio, o pai morreu. Deus acabou de falar para mim que meu pai tinha morrido. E meu tio assustou. E aí eu lembro que eu cheguei lá no hospital, minha mãe, foi um acidente, ela quebrou a bacia e moeu o tornozelo. E ela estava numa cama. E aí que eu fui entrando naquele quarto, minha mãe olhou para mim assim, ela sedada por causa de muita dor. Filho, o pai morreu, mas nós vamos estar sempre juntos. Nós nunca vamos nos abandonar. Falei, sim, mãe. O pai faleceu, mas nós vamos estar sempre juntos. Gente, Deus foi tão bom na minha vida que eu casei, comprei um terreno, comecei a construir minha casa, fiz toda a parte de baixo. Só que aí, quando eu casei, nesse meio tempo, tinha que acabar a parte de baixo. Fui morar com a minha mãe. Nesse meio tempo que eu fui morar com a minha mãe, meu irmão juntou com a namorada dele. E eu não tinha mais como deixar minha mãe sozinha. Minha esposa é um anjo que Deus colocou. As duas se dão super bem, mais do que mãe e filha. E a gente vive junto até hoje. Aquela palavra do hospital dela, filho, nós nunca vamos nos largar, nós vamos sempre estar juntos. Ela está comigo até hoje. E aí meu pai é uma pessoa muito boa, gente, de coração. Vocês não têm noção, uma pessoa boa, uma pessoa que tirava o prato de comida dele e dava para as pessoas que estavam do lado. Uma pessoa boa mesmo de coração. Teve os seus defeitos? Teve os seus defeitos. Cometeu os pecados, cometeu adultério com a minha mãe? Cometeu. Mas era uma pessoa boa de coração. O cemitério, lá no interior, se velava dentro da sala de casa. Você imagina a tristeza quando saía todo mundo, você olhar para aquela sala. Aqui entupido de gente. A rua parou, a cidade parou, uma cidade de 5 mil habitantes, a cidade parou. Minhas tias chegavam chorando lá em São Carlos, Evandro, o Braz não. Eu falei, calma, tia, faz parte do ciclo da vida. Os filhos enterrar os seus pais. Eu tinha uma força que era inexplicável. Mas eu estava afastado da igreja nesse momento. Por quê? Porque eu vivia para o meu pai. Só que eu tinha ganhado um violão do meu pai. Fazia 4 meses. E eu tinha 3 opções nesse dia na minha vida. Porque, gente, o velório para um filho, depois que passa, não é o problema a primeira semana. Ainda mais quando é criança. Porque a primeira semana está todo mundo do lado. É quando você passa na segunda semana, que todo mundo tem as suas vidas, que vão para sua casa. A minha mãe estava no hospital porque ela quebrou a bacia e o seu tornozelo estava moído, tanto que ela não tem a flexibilidade de um tornozelo. Ela tem uma platina de acima, de assim, e os parafusos ficados prendendo no tornozelo dela. Então foi muita operação. Eu me deparei sozinho. Eu tinha 15 anos de idade e meu irmão 9 anos. Nesse dia eu tinha 3 opções na minha vida. Eu podia falar que eu era uma vítima de uma sociedade e ir para o caminho das drogas que ofereceram. Eu poderia me trancar dentro de um quarto e viver com depressão. Tinha tudo para ter isso. Eu poderia ir para a igreja. O que eu fiz? Fui para a igreja.
Eu lembro que o senhor que me ensinava a tocar violão, ele falou, Evandro, vem com nós para a igreja. E eu comecei a ir. Comecei a andar nessa água e foi molhando meu tornozelo. E eu fui gostando desse tornozelo molhado. E eu falei, tá legal. E aí eu comecei sábado na igreja, domingo na igreja. O padre chega e fala assim, olha, tem um sonho de ter um grupo de jovens aqui. E você vem da cidade grande, vamos juntar com os jovens daqui, vamos montar? Eu falei, vamos montar um grupo de jovens. E aí eu já dei mais passo, porque aí eu já fui no meu joelho. E o grupo de jovens era a sustentação. Aí uma cidade de 5 mil habitantes, uma cidade com uma faixa etária de aposentados, tinha um grupo de jovens com mais de 100 jovens. Você vê bem isso que era o grupo de jovens. E aí eu fui mergulhando. Nesse meio tempo, eu tentei voltar. Porque a água estava no meu joelho. Estava fácil de eu voltar ainda. Foi quando eu deixei tudo da igreja para viver relacionamento, namoro. Mas eu nunca tinha perdido a minha essência. E aí quando eu conheci minha esposa no trabalho, e é engraçado a nossa história porque nós dois não se suportava dentro do serviço. Ela não gostava de mim, eu não gostava dela, eu achava ela chata pra caramba. Ela me achava super chata e puxa saco do patrão. Ó, pra você ver, como Deus, quando Deus quer unir, Ele une. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Deus nos uniu. E aí nós montamos a nossa farmácia junto, nós abraçamos junto, nós estamos juntos até hoje, com a graça de Deus. E aí quando eu conheci ela, eu falei, a primeira coisa que eu quero, igreja. Voltei para a igreja. E aí aí eu voltei, e aí água no joelho. Aí eu falei, quando eu montar minha farmácia, eu quero participar do grupo de oração. Porque eu não tinha horário, porque vida de farmacêutico é louca, é vida louca. Eu falei, pelo menos eu tenho na minha farmácia, eu vou fazer o meu horário. Então eu fechava às 6h30 para dar tempo de chegar às 7 horas e tocar na missa. E aí eu fui mergulhando, grupo de oração, mergulhando. Aí eu fui, aí a água chegou na minha cintura. Aí foi a hora dos ministérios. O que você quer? Não, eu vou mergulhar agora para o ministério da cura e libertação. Vou mergulhar para o ministério da pregação. Vou mergulhar para o ministério da música. Eu fui me banhando nesse Espírito Santo e não quero voltar. O Senhor está falando para você, tudo que você passou, olha o que eu passei, olha a história da minha vida. O Senhor está falando para você assim, ó, existe como você reescrever sua história a partir desta noite. Mas precisa de você. E precisa da fonte de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos conduz. O Espírito Santo é que nos leva. O Espírito Santo é que nos faz estar aqui. Você pergunta para minha mãe, Alice, o Evandro toca e canta na igreja? Ela fala, só se for por Deus mesmo, porque olha, quando eu vejo ele cantar, eu falo, meu Deus, não tem como ele cantar desse jeito, porque aqui em casa ele é péssimo cantando. É italiano, gente, ela fala a verdade. Mas na igreja a filha é linda, ela manda vídeo meu para todas as amigas dela. Por que não é o Evandro? É o Espírito que age em mim. Eu quero que nessa noite vocês saiam daqui com essa porção dobrada do Espírito Santo. E que vocês entendam que vocês têm oportunidade, porque Deus não quer te segurar. Irmã, Deus não quer fazer isso com você. Fica aqui, você só vai para fundo. Deus não quer. Deus quer que você vai para o fundo. Deus quer que você dá passos para o fundo. Não espere que Deus vai pegar você e vai te levar até o fundo. Deus vai te falar, olha, lá é bom. Olha o que o Evandro passou. Olha onde que ele está hoje, pregando a palavra de Deus. Um moleque vergonhoso, que chega nos grupos de oração, senta num de banco porque tem vergonha de interação. Um dia eu fui fazer, o Padre Enes chegou lá e foi fazer um negócio lá, né, na paróquia lá, chegou uns caras lá que fazem psicólogo lá nos questionários. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, eu sou o cara mais antissocial da face da terra.
Mas é eu. E aí quem me traz aqui não é o Evandro, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para falar para vocês: esquece o que você passou, esquece todo o sofrimento, esquece todo o seu pecado e reescreva agora. Porque se você está aqui hoje, porque você já está banhado nessa água. Agora a decisão é sua. É você que vai decidir se você vai mais profundo, ou se você vai ficar onde você está, ou se você vai querer retornar e ser a pessoa antiga. É você. Eu convido a todos a ficarem de pé. Nós só conseguimos aprofundar, nós só conseguimos ir ao fundo se nós estivermos repletos do Espírito Santo de Deus, amém? Não. Vocês não entenderam, porque o amém de vocês é de quem não entendeu. Vamos lá de novo? Nós só conseguimos mudar a nossa história, ir para o fundo, se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, amém? Amém! Então levante seus braços. Vai falando bem, Espírito Santo de Deus, bem no aparato. Vai falando assim: eu preciso da tua unção, Espírito Santo. Eu quero ir para as águas profundas, Espírito Santo. Eu quero mergulhar, Espírito Santo. Eu quero mergulhar mais, Espírito Santo. Eu preciso ir mais longe. Eu preciso estar contigo, Espírito Santo. Eu preciso de mais unção. Eu preciso de mais poder. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem em mim nessa noite e me dá o direcionamento, Espírito Santo. Me dá o direcionamento da minha vida, da minha história. Vem reescrever a minha história essa noite, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai soltando a sua voz, amado. Se você não ora em línguas, vai falando Jesus, 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 Jesus. Olha, Shirabaria canta e Ararabaria. Xandara canta e Ararabaria, Shirabaria canta e Ararabaria. Xandara canta e Ararabaria, Shirabaria canta e Ararabaria. Shirabaria. Se você não ora em línguas, vai falando Jesus, 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 Jesus. Olha, Shirabaria, canta e Ararabaria.
Tem uma pessoa em nosso meio que sofre muito com depressão. O Senhor está te curando da depressão nesta noite. Shrabaria canta e ararabaria. Shrabaria canta e ararabaria. Shandaria baria canta e ararabaria. O Senhor fala que tem uma pessoa em nosso meio que tem muita vergonha do seu passado. O Senhor falou que o seu passado, a partir dessa noite, ele está sendo reescrito por Ele. O Senhor está escrevendo uma nova história para a sua vida a partir dessa noite. Shurabaria canta e ararabaria. Xandara canta e ararabaria. Shurabaria canta e ararabaria. O Senhor vai colocando no meu coração. Você que está com a água no joelho atualmente. E você tem medo de avançar. O medo tem atrapalhado a tua vida de oração. O medo de falar. O medo de ser ridicularizado. Mas o Senhor, Ele diz nesta noite: eu estou contigo. Eu estendo a minha mão para ti. E sou eu quem vou te ajudar a avançar para águas profundas. Não tenhais medo, porque eu estou contigo. Obrigado, Senhor. O Senhor coloca em meu coração uma pessoa que não consegue perdoar o seu pai. Você que não perdoa seu pai de jeito nenhum, você já tentou perdoar o seu pai, você não consegue. É preciso perdoar o seu pai. Perdoe seu pai. Shandaria canta e ararabaria. Shurabaria canta e ararabaria. Glória baria mar. Glória baria. Glória mare. Glória baria canta e ararabaria. Glória baria canta. Seremos conduzidos para águas mais profundas. Glória baria. Limpa, purifica, Senhor, restaura aquilo que está ferido, machucado nas suas águas. Águas que purificam, águas que curam, águas que libertam. O Senhor coloca que nosso meio tem muita falta de confissão. Você que faz mais de um ano que não confessa, procure o sacerdote. O Senhor está pedindo para você. Procure o sacerdote e confesse.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero confirmar a palavra confissão, porque o Senhor também colocou no meu coração que muitas pessoas precisam se confessar. Tem muitos corações que estão cheios de mágoas, de falta de perdão, de ressentimento. Precisa ter esse encontro com o Senhor no confessionário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva!